Olá, tudo bem? Eu, Maura Feliciano, advogada, professora em matéria previdenciária, estou aqui para esse nosso momento de interagirmos acerca da matéria previdenciária, acerca de direito previdenciário. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, convide outras pessoas, para se inscreverem no meu canal e à medida do que a minha agenda permitir, toda semana eu terei 2 vídeos publicados, sempre em sequência aos 5 minutos de dicas previdenciárias que eu tenho lá no meu perfil do Instagram, @maura.feliciano. Estou atrasada com um tema aqui com vocês, então quero colocar esse tema aqui em ordem e aproveitar com o tema de hoje, então vamos fazer aqui 2 vídeos num só, tá certo? Na semana passada, na quinta-feira, eu dei uma dica a respeito de uma alteração que a nossa Constituição Federal sofreu com a emenda 103, que agora está bem claro no decreto 3.048, de 99, atualizado pelo decreto 10.410, que é a respeito daquele empregado doméstico e avulso que tem a sua base de cálculo previdenciária abaixo do salário mínimo, ou seja, a incidência da alíquota previdenciária numa base de cálculo inferior a R$ 1.045. Esses valores, ainda que eles tenham contribuição previdenciária, ainda que eles tenham ali o desconto da contribuição previdenciária, eles não serão mais assegurados para fins de carência, tempo de contribuição, manutenção da qualidade de segurado, cálculo do salário de benefício. Ou seja, aquele seu cliente que é empregado doméstico e avulso, todos os meses em que ele tenha sido contratado, ali na fração de mês, demitido, no meio, no final do mês, ou que tem aí uma base de cálculo muito pequena, geralmente a base de um salário mínimo, a contribuição previdenciária dele não será contada, vamos colocar entre aspas, para nada. E aí, qual é a saída técnica que você, especialista, que você, advogado, precisa deixar para o seu cliente? Se ele quiser que essas competências, que essas contribuições sejam contadas para a carência, que é aquele número mínimo de meses necessários para ter acesso a benefício previdenciário, se ele quiser que seja contado como tempo de contribuição, tá? Manutenção da qualidade de segurado, ele precisa fazer um ajuste desses valores. Como que é feito esse ajuste? Por previsão, na emenda, no decreto. Ele vai ter que complementar, ele vai ter que pegar o excedente de uma contribuição de um mês e fazer o acerto ali naquela competência, ou então ele vai pegar quantas contribuições tenham ficado abaixo do salário mínimo, agrupar para fazer uma. O interessante é que até agora nós só temos normativa através da portaria 230 só para fazer o complemento, ou seja, tive ali uma base de cálculo de R$ 600, por exemplo, 7,5% sobre R$ 600, e aí, então o empregado doméstico ou avulso tem que tirar do bolso aquela diferença para chegar aos 1.045 e recolher então ali a alíquota sobre essa diferença. Na guia DARF, no código 1872, salvo engano, mas deem uma procuradinha, é na portaria número 230 de março de 2020. E simples assim, só posso, por enquanto, com respaldo nesta portaria, só posso complementar. Eu ainda não posso pegar vários meses e formar uma, eu ainda não posso pegar os 2.000 desta competência para jogar nesta competência que ficou com apenas R$ 600 de base de cálculo. Isso é ruim? É muito ruim. Primeiro porque muito empregado ainda não tomou ciência desse procedimento e talvez nem o empregador não se deu conta que precisa informar o seu empregado desta situação. Segundo, porque quando o segurado ele realmente precisar da previdência social, ele vai então constatar que tantos meses após o dia 13 de novembro de 2019 não estará dentro do seu CNIS para fins de carência, para fins de tempo de contribuição. Isso particularmente me preocupa demais. Por isso que a gente bate um papo, por isso que a gente estuda, se especializa, busca informações com outros profissionais, por isso que a gente precisa estar atento todos os dias sobre as várias alterações na legislação previdenciária, tá certo? Outro ponto que eu falei hoje, lá no meu perfil no Instagram, que é o seguinte:
Qual é a ferramenta que a gente deve usar para fazer planejamento previdenciário? E eu quero deixar bem claro para vocês o seguinte: eu não tenho uma ferramenta que faça todo o serviço de planejamento previdenciário. Eu tenho vários programas de cálculo, desde aqueles oferecidos por institutos de direito previdenciário, como por empresas especializadas em software jurídico, também na área previdenciária, que nos dão um respaldo, gente, que nos dão um apoio como proceder naquelas questões que são pontuais no planejamento previdenciário. Ou seja, eu tenho programas que importam as informações do CNIS para este programa e que a partir desta importação calcula tempo de contribuição, calcula renda mensal inicial, simula renda mensal inicial futura, entre outras questões. Agora vejam, programa para fazer o planejamento eu não tenho, porque você precisa conhecer o fundamento do planejamento previdenciário. Você precisa conhecer o conceito de patrimônio previdenciário, que é exatamente a forma como eu conceituo o planejamento previdenciário, para que então você possa fazer os ajustes devidos dentro deste programa que você vai usar no seu escritório. Então eu preciso entender o que é carência, se a carência do meu cliente ela foi computada a partir do momento correto. Você precisa entender o que além do que está na lei e no decreto, do que está na lei, na verdade eu posso considerar como sendo tempo de contribuição, que não é somente aquele período de data a data. Então você precisa conhecer isso, você precisa conhecer o que está sendo aí sedimentado pela jurisprudência, pelo Poder Judiciário de um modo geral, porque a depender das decisões judiciais, isso também impacta no planejamento previdenciário. Eu preciso entender por que no PBC o meu cliente não tem período X de salário de contribuição, mas ainda assim eu posso fazer uma consideração X, eu posso trazer ali valores, fazer ajustes, enfim. Programas nós temos vários para todo tipo de bolso, para todo tipo ali de intimidade, né, com a tecnologia, mas se eu não conhecer ali o que é carência, tempo de contribuição, hipóteses em que o tempo de contribuição será considerado, se eu não entender por que eu posso indenizar um período do contribuinte individual que só vai contar para tempo de contribuição e não vai contar para carência, se eu não encontrar essas saídas técnicas, muito pouco será viável, né, ou ali de proveito bacana, o programa que você contratar. Nos próximos vídeos eu vou dedicar aos nossos minutos desses encontros para explicar para vocês o que está dentro do patrimônio previdenciário, tá? Dentro desse conceito de patrimônio previdenciário. Tem coisa muito bacana, até porque eu tenho N novidades antes e depois da reforma constitucional previdenciária. Portanto, 2 dicas aqui numa tacada só, como se diz. Oriente o seu cliente que ele precisa complementar contribuições de novembro para cá. Anterior a novembro, empregado doméstico e avulso não precisa ter essa preocupação. Por enquanto, só tenho normativa para fazer o quê? Só tenho normativa para complementar, agrupar e usar excedente ainda sem novidades. E por fim, qual é o melhor programa para se utilizar, né, para ser utilizado para então se fazer ali um bom planejamento previdenciário? Temos programas que auxiliam muito no nosso suporte, mas que faça o planejamento previdenciário, nós não temos. O seu planejamento previdenciário, ele terá um excelente resultado quando você combinar o seu conhecimento técnico com a ferramenta que você usar. E quando eu digo seu conhecimento técnico, é o conhecimento que você adquire estudando, se especializando, se aprofundando no direito previdenciário. Gente, um maravilhoso início de semana. Estejamos todos juntos, unidos, com saúde, com paz, com sabedoria e contem sempre comigo. Um abraço, até o próximo vídeo.